Olá! O tema de hoje também foi escolhido por vocês e ele tem a ver com viva para agradar a todos, todos ficarão felizes, menos você. Chegam muitas perguntas para mim, como é que eu digo não? Eu não sei dizer não, eu não sei me impor, eu não sei colocar a minha opinião, eu tenho medo de expor a minha opinião, eu tenho medo de expor as minhas ideias, eu tenho medo de falar e ele sair de casa. E aí a gente vê pessoas e mais pessoas ficando à mercê desse outro. E olha que o outro nem tem essa intenção toda. Mas eu acabo vivendo um estilo de vida que eu me torno refém desse outro. E isso é um assunto bem sério, é um assunto que realmente merece a gente fazer essa gravação para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Para a gente pensar, quando a gente começa a entender como é que funciona, é quando a gente pode mudar essa chavezinha e contar uma história diferente. Mas vamos lá, eu queria que vocês entendessem o seguinte: agradar os outros não tem problema. Agradar a outras pessoas tende a fazer você ser mais querido pelas pessoas, tende a fazer você se sentir bem nessas situações. Eu, por exemplo, eu gosto muito de principalmente finais de semana. Durante a semana é mais básico, mas final de semana eu gosto muito de uma mesa posta em casa, para minha família, para os meus filhos e meu marido, e às vezes para visitas também. E eu sinto um prazer imenso quando eu vejo a surpresa deles, sabe? Eu quero literalmente agradar essa família. E eu me sinto muito bem nesse papel. Eu tenho a intenção de estar agradando a eles. Esse é o meu objetivo. Eu me lembro também, eu tinha uma amiga num trabalho que eu já trabalhei, e ela gostava muito de um chocolate, e quando eu almoçava e eu via esse chocolate, eu lembrava dela e levava, porque eu sabia que ela ia gostar. Era intencional esse agrado, mas eu queria fazer, porque eu queria sentir aquela sensação, sabe? Eu costumo, 5 linguagens do amor, do Gary Chapman, ele vem mostrando, e eu costumo dizer que uma das minhas linguagens é presentear. Eu me sinto muito bem nesse papel. As pessoas que convivem comigo sabem. Coisas pequenas, nada grande, mas eu sinto muito prazer em estar nessa posição. E aí é importante que a gente comece a pensar exatamente nisso. É uma sensação de satisfação pessoal em estar fazendo o bem, em estar agradando ao outro. Eu lembro de um exemplo também, esse exemplo ele é recente. Final do ano, acabam vindo algumas pessoas, né? A gente começa a ver mais pessoas pedindo na rua, e eu, nas sextas-feiras, eu costumo comprar legumes e verduras no mercadinho, e quando eu estava saindo do mercado, esse homem apareceu e pediu dinheiro. Eu não costumo dar dinheiro, eu prefiro dar alimento. E aí eu não tinha nada para dar nessa hora e eu acabei dizendo que não tinha. Mas na semana seguinte, quando eu estava entrando no mercado, eu já vi o senhor no mesmo lugar. E aí eu fui, para mim, um alimento que é mais prático quando você está na rua é a banana. Então, inclusive na sexta-feira anterior, eu estava com um dos meus filhos, eu até pedi para eles irem lá verem se tinha uma banana, mas estavam todas verdes e aí eu estava com um pouco de pressa, então acabou não dando certo. Na sexta-feira seguinte, eu já entrei no mercado, escolhi um cacho de bananas e eu entreguei para ele e falei: escolhi pensando em você, porque eu sinto prazer nessa ação. Só que isso é o que a gente fala de estar numa posição em que eu sinto prazer e estar nela. E é uma posição que eu não estou manipulando. É pela simples satisfação de estar nela. Mas eu não estou falando sobre esse tipo de agrado. Eu estou falando daquele agrado ou daquela necessidade de agradar os outros porque eu não sei fazer
de outra forma e eu me sinto mal se eu não fizer. Eu me sinto constrangida se eu não fizer. A prática disso, eu não consigo dizer não. Não consigo, não dá, é muito difícil dizer não. Quando a gente vê pessoas se desrespeitando, passando por cima de si mesmas para agradar aos outros, e elas viram reféns desse comportamento, é aqui que a gente precisa gastar um tempo conversando sobre. Vocês conseguem entender a diferença? De um lado, a gente tem pessoas que acabam agradando aos outros porque elas se sentem bem nesse papel, e do outro lado, nós temos pessoas que estão agradando aos outros, elas podem até se sentir bem em algum momento, mas elas não estão fazendo por prazer, elas estão fazendo por obrigação, porque elas não conseguem dizer não. Eu tenho nessa hora a gente lembra de muitas histórias. Eu tenho uma amiga que ela não conseguia dizer não para uma outra amiga do trabalho. Começou dando carona, só que aí ela mudou de lugar. Foi morar num que já não era mais próximo dessa amiga. E a amiga continuava pedindo a carona, ela tinha que ir para um outro sentido e ela não conseguia se posicionar. Aí sabe o que ela fazia? Às vezes ela contava alguma história. Hoje eu não vou para casa, hoje eu preciso passar em outro lugar e tal. E aí, vamos lá, o que é mais difícil? É dizer não? Ou eu começar a gastar tempo pensando em histórias mirabolantes ou pensando em histórias para que eu possa resolver essa situação, porque eu não quero machucar esse outro. Se eu disser não, eu vou machucar esse outro. Mas não interessa se eu estou sentindo raiva durante 20, 30 minutos, se eu estou chateada quando eu estou pensando nas histórias que eu vou contar, essa exposição a esse sofrimento, isso não tem problema. O que importa é esse outro. Só que eu começo a sentir até raiva desse outro depois. Vocês percebem que roubada é essa que eu acabo me colocando? E aí é quando a gente precisa começar a prestar atenção. É triste demais quando a gente vê pessoas com medo de serem vistas como egoístas, indelicadas, maldosas, e elas abrem mão de si mesmas apenas para satisfazer o outro sem medir as consequências disso tudo. Nossa, Simone, mas é egoísmo a gente não ajudar o próximo, a gente não ajudar o outro. Eu entendo a nossa vida, ela é uma vida em que nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros e às vezes a gente vai até andar uma segunda milha pelo outro. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que vira escrava, vira refém, porque ela não consegue se posicionar. Ela não consegue dizer não. Ela não consegue expor a sua própria opinião por medo. A palavra é essa. Medo de machucar esse outro. Não tem problema eu me machucar, mas eu não posso machucar o outro. E quem disse que dizer não para o outro eu vou estar machucando esse outro? No fundo, a pessoa que não consegue dizer não, na verdade, ela está em busca de se sentir aceita por alguém ou por um grupo, um determinado grupo. E a gente vai começar a focar exatamente nisso. É como se ela acreditasse que dizer não, ela é ignorada, ela é excluída, ela não será aceita. Só que a vida, ela é feita de sims e de nãos. Ela é feita de idas e vindas. Ela é feita de trocas, trocas de ideias, trocas de opiniões, e tá tudo bem.
Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que se doam completamente para a família, para o outro, para o próximo, e elas esquecem completamente de si. Ah, Simone, mas eu não sou desse nível não, então esse assunto não tem nada a ver comigo. O que eu quero que você preste atenção é: você tem medo de dizer não? Você tem uma tendência a achar que você é refém do outro? De novo, o outro, ele nem tá te colocando nessa posição. São histórias que você está contando para si mesma. Certa vez eu tive uma paciente que ela tinha essa necessidade de se sentir aceita e ela estava mudando de setor no trabalho. Ela tinha passado no concurso interno do trabalho e aí ela estava indo para um novo setor. Ela estava há alguns anos nesse setor antigo que todo mundo conhecia. E aí ela falou: eu vou chegar lá semana que vem e eu vou levar um bolo para já chegar com festa, para as pessoas me associarem a momentos agradáveis. E aí eu perguntei para ela: mas para que o bolo? E aí ela falou: ah, é porque eu acho que se eu chegar com um bolo eu vou ser mais aceita. E aí foi na hora que a gente teve uma oportunidade de conversar exatamente sobre esse comportamento. E ela disse com todas as letras: eu acho que eu sozinha não sou suficiente para os outros me aceitarem. Eu preciso fazer isso para que os outros me aceitem. Só que ela não tinha ido para aquele setor só por uma troca de cadeiras. Ela tinha ido para aquele setor porque ela realmente era boa no que ela fazia. E ela tinha sido escolhida para estar naquele setor justamente por conta de uma habilidade que ela tinha. Ela não precisava fazer ou ter que se submeter a situações para se sentir aceita. Ela já era a pessoa que eles queriam. O que acontece é exatamente isso. Eu tenho que fazer, porque eu sozinha eu acho que eu não sou suficiente, eu não dou conta. Na verdade, quando a gente está falando de agradar aos outros, isso aqui é papel de presente, de uma autoestima rebaixada, de uma necessidade de se sentir aceita por esse outro, porque ela acha que ela não tem muito o que oferecer. Então ela precisa fazer, ela precisa dar, ela precisa mostrar de outras formas, porque ela sozinha não é suficiente. Percebem como o assunto ele é delicado e por que a gente precisa refletir sobre esse comportamento? Não tem problema você agradar o outro. Agora você vai começar a prestar atenção se você está fazendo isso porque você quer fazer ou se você está fazendo isso porque você não tem escolha. Eu sei que algumas vezes nós vamos andar uma segunda milha, já falei e repito novamente, mas não é esse tipo que nós estamos falando agora. E aí vamos lá. Como saber? Quais são os sinais de que esse comportamento ele pode ser mais perigoso do que benéfico? Existem alguns sinais que vão te ajudar a identificar se você está agradando ao outro e tá ok, ou se você está refém de um comportamento que ele passa a ser perigoso para você, porque ele vem acompanhado de desrespeito, ele vem acompanhado de eu me coloco numa condição de refém, de uma condição ruim. E é muito importante que você reflita nisso. A vida, ela é para ser uma troca. Se a balança começa a ficar muito pesada para mim, eu preciso prestar atenção. Se eu tenho uma necessidade de agradar ao outro e eu não consigo me respeitar, agradar a mim mesma, novamente, eu não estou falando de egoísmo nessa hora. Quantas e quantas vezes eu presenciei cenas, as pessoas estavam mortas de cansadas. Especificamente essa pessoa que eu trouxe em relação ao exemplo do carro. E ela não tinha condição alguma
de andar uma terceira, quarta milha naquele dia, mas ela não conseguia se posicionar. É um desrespeito para comigo mesma nessa hora. É um assunto delicado, mas é um assunto que eu queria que você pensasse nas suas ações nesse momento. Então, quais são os sinais? Primeiro sinal de uma pessoa que tem dificuldade, que ela é refém desse comportamento de agradar aos outros e agradar aos outros de modo exagerado, que no fundo, o que ela quer é se sentir aceita por esse outro. A primeira característica é: eu não consigo dizer não. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu posso até não conseguir, mas eu até consigo, mas é muito difícil para mim dizer não. E aí, se eu não consigo dizer não, eu vou inventar uma justificativa para que esse não saia. Você entende o que eu estou falando nessa hora? Eu tenho muita dificuldade em dizer não, e quando eu realmente não posso, eu acabo procurando uma historinha, mas a palavra não, ela não vai sair da minha boca. Ela vai sair, mas tem uma justificativa e que muitas vezes nem é verdadeira. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem, elas conseguem ter clareza, elas têm consciência. Simone, eu não consigo dizer não. Eu não consigo colocar a minha opinião. E aí, normalmente, ela acredita que naquele momento só ela pode resolver a demanda da outra pessoa. Ela acredita que a responsabilidade está toda em cima dela. Você percebe que nessa hora, de alguma maneira, ela acaba se sentindo importante porque é só ela que pode dar carona naquela hora. Você entende o que eu estou falando? E aí, de uma maneira até inconsciente, ela se sente sanada no quesito aceitação. Mas a que custo? A que custo isso? Outro aspecto importante, ela tem necessidade de ser reconhecida como uma pessoa boa e uma pessoa legal. Isso aqui é justamente, ela é gente fina, ela se sente muito bem em estar nessa posição. E aí eu te digo, você não vai conseguir agradar a todos. Isso é impossível. Tem pessoas que vão olhar para o teu rosto, para a tua cara e vão falar, não gostei dela. Porque aí tem questões pessoais, e você não tem nada a ver com a história, mas você acabou acionando aí algumas questões pessoais dela, e ela olhando para você não vai conseguir agradar. Então, se você acaba caindo na ilusão de que você pode agradar as outras pessoas, e que você pode ser uma pessoa muito legal para todo mundo, você pode ser benquista por todo mundo, e você está literalmente em busca disso, tome cuidado. Isso são sinais de que você está indo num caminho em que você começa a se sobrecarregar de tarefas extras. Eu costumo dizer, ultimamente eu tenho falado muito sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela tem muitos papéis, mas ela não faz todos os papéis ao mesmo tempo. Ela faz um por um. E quando a gente começa a colocar papéis extras, papéis que não têm a ver com a nossa rotina, ok, se eu consigo fazer ele, se está de acordo, tudo bem, mas quando eu começo a me sentir mal por estar fazendo esse papel, mas é porque eu não quero desagradar, eu não quero que o outro fique chateado comigo, que ele se sinta mal. Epa, o que você está fazendo consigo mesma nessa hora? São sinais. E aí é muito comum a gente escutar uma outra característica. Não, mas assim, os sacrifícios, eles fazem parte da minha vida. Então, é normal. O anormal se torna trivial. Então, eu começo a viver uma vida de sacrifício, porque é assim que a gente tem que viver. Só que a vida, ela é para ser desfrutada. A gente vai compartilhar dor, alegria, tristeza, sofrimento, mágoas, a gente vai compartilhar. O que eu quero que você preste atenção é que a vida,
Quando eu começo a acreditar que a minha vida, eu preciso me doar, me doar, me doar, e a minha vida, ela é um sacrifício, eu preciso estar me sacrificando pelo outro, eu sinto muito. Logo, logo você vai estar adoecida e aí você não vai conseguir continuar cuidando de você, quanto mais cuidar do outro. Vocês sabem, eu costumo dar esse exemplo também, avião, se acontecer qualquer alteração que acontece, máscaras automaticamente cairão sobre a sua cabeça, você vai colocar primeiro em você e depois você vai colocar no outro. Como é que eu vou ajudar o próximo se eu não estou bem comigo mesma? Uma vez eu atendi um pai, esse pai me marcou demais, filho cadeirante, e estava tendo um problema porque ele estava indo na academia e a esposa achava que não precisava ir todos os dias da semana, e ele falou, eu preciso estar bem, porque eu sou as pernas do meu filho. Se eu estiver bem, o meu filho vai desbravar esse mundo. Aquela frase me marcou muito. Ele sabia que ele precisava estar bem para ele dar conta da rotina. Era uma vida de sacrifício. Só que ele sabia que ele precisava, às vezes, abdicar de algumas coisas que eram importantes, de repente eram importantes para os outros, mas ele tinha algo mais importante para fazer, para ele conseguir dar conta de uma segunda milha. Vocês entendem o que eu estou falando nessa hora? Tem um outro aspecto muito importante também, que essa pessoa, ela começa a sentir culpa por tudo de errado que acontece. Então, tem alguém que tá triste? O que será que eu fiz? Será que foi comigo? A gente conversou ontem. E aí eu fico numa angústia até saber. Quando eu sei que não é comigo, ai, que alívio. Mas por qual motivo o primeiro pensamento é puxar para mim? Por qual motivo eu acabo achando que a responsabilidade das coisas acontecerem, elas têm a ver comigo? Aqui eu preciso sinalizar, isso aqui está acontecendo comigo. Isso aqui é um comportamento perigoso. Eu exposta a isso por um período maior do que deveria, logo, logo eu começo a pagar as contas disso. O preço é adoecimento, literalmente adoecimento. Eu digo que no aqui e agora já é uma vida aquém. Porque, novamente, agradar ao outro, quando eu faço isso por prazer, ok. Algumas vezes eu vou ter que andar uma segunda milha. Agora, quando isso é rotina, quando eu internalizo que eu não consigo dizer não, quando eu internalizo que eu sou assim, quando eu internalizo que a minha vida ela é desse jeito e não tem jeito, é aí que a gente vê um modo de funcionamento perigoso, nocivo, tóxico e adoecedor. Então, normalmente, essas pessoas, a gente sabe, elas vão ter problemas com a autoestima, foi o que a gente já conversou um pouquinho em relação à questão da aceitação. São pessoas que elas acabam ficando mais estressadas porque elas acabam assumindo responsabilidades maiores do que a capacidade e elas acabam ficando propensas, por exemplo, à ansiedade e outras dificuldades emocionais. Uma vida em que eu estou sobrecarregada e eu fico com raiva por estar fazendo algumas coisas de maneira frequente, isso começa a fazer parte da minha rotina. Epa, o que você está fazendo consigo mesmo nessa hora? E aí, novamente, eu te digo, você não consegue agradar a todos. Você precisa o quanto antes aprender a falar essa palavrinha, são apenas 3 letras, para você se proteger de um breve adoecimento. Percebe como é importante isso? E aí nessa hora eu te digo, não deixe de ser quem você é.
Não deixe de seguir a sua essência apenas para agradar ao outro. Quanto mais você repetir esse padrão de comportamento, mais distante de si você começa a se tornar. Esse ambiente vai fazendo com que você passe a se tornar uma estranha de si mesma. E isso é muito sério. A gente sabe também que existem dois motivos que fazem com que essa pessoa se mantenha. A gente sabe também que existem dois motivos que fazem com que essa pessoa se mantenha nessa condição por um período muito maior. O primeiro motivo, eu faço porque eu quero que o outro faça comigo também. Eu faço porque eu quero que ele entenda que eu agindo dessa forma, ele precisa agir comigo também. Só que sabe o que acontece? O outro, ele vai dizer não, porque ele não tem problema em dizer não. Aí eu fico com raiva, eu fico frustrada, porque o outro não está agindo da mesma forma como eu ajo. Eu faço tudo por ele, ele não faz nada por mim. Nem é desse jeito. Mas eu começo a tirar conclusões equivocadas sobre a situação. E o segundo aspecto, a gente já trabalhou ele, mas é só pra gente resumir. Eu faço porque eu tenho medo de não me sentir aceita. E aí eu vou fazer o meu melhor. E mesmo assim, eu não vou ser aceita. Que foi o que a gente já conversou. O problema não é com você. Tá tudo certo com você. Agora, será que você tá no lugar certo? Será que essas pessoas que você está andando são pessoas que fazem parte do teu modo de pensar, do teu modo de agir? Às vezes eu estou querendo a aceitação de alguém, de um grupo, mas são pessoas que pensam muito diferente de mim. Elas têm filosofia, uma filosofia de vida muito diferente da minha. Elas pensam muito diferente de mim e elas não enxergam a vida como eu enxergo. E aí você percebe que quanto mais você se submete a essa realidade que é completamente diferente da tua, mais você se distancia de si mesma. Seja gentil, mas na medida certa. Gentileza gera gentileza, mas ao mesmo tempo é necessário que eu me respeite, que eu seja gentil comigo mesma. A vida, ela é breve demais, ela é curta demais. A vida é para ser vivida. A vida é para a gente desfrutar com as pessoas. Algumas vezes eu escolho agradar. Algumas vezes eu quero ser gentil com o outro. Algumas outras vezes eu vou precisar andar uma segunda milha. Eu vou precisar andar uma terceira milha. Mas esse não é um estilo de vida. Quando eu sinto raiva por estar repetindo esse comportamento, quando eu fico chateada com o outro, quando eu começo a inventar histórias para eu me sair desse outro, sinais de alerta, acorde, não está legal, isso está tóxico, isso é prejudicial para você. E quanto mais você insiste em permanecer nesse padrão de comportamento, mais você se desconecta daquilo que você quer, daquilo que você deseja, da tua visão de mundo, do teu propósito. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui agora e que um dos propósitos é o espírito de servir e está tudo bem. Mas quando você começa a ficar chateada porque você está servindo, quando você começa a ficar triste, magoada, porque o outro não está agindo com você da mesma forma como você age com ele, é aí. Essa balança não está legal. Você está agradando com outras intenções. Não é pelo simples prazer, é porque tem algo intencional por trás desse comportamento. Eu sei que pode ser difícil esse assunto no primeiro momento, por isso que esse é um vídeo que vale a pena você rever outras vezes. Porque quanto mais consciência eu tiver do meu comportamento, mais segurança eu tenho
para agir. E é literal isso. Você vai comprar uma televisão, você vai estudar sobre qual que é a televisão mais adequada para você. Você vai comprar uma geladeira, um fogão, você vai fazer uma pesquisa para você se apropriar do conteúdo e você começa a agir de uma maneira mais segura consigo mesma. E quanto mais segura de si, mais próxima você está da tua essência. E o que o mundo mais precisa é de mulheres que saibam o seu papel, que saibam quem elas são, que desenvolvam muito bem a sua identidade, porque assim as pessoas sabem claramente até onde elas podem ir com você. Agora, se você não sabe, quanto mais o outro. Quantas e quantas vezes eu vi mulheres que estavam em condições completamente de submissão, e quando eu falo da submissão, no sentido de que assim, elas simplesmente deixaram elas para o último plano e elas estavam se doando, se doando, se doando, e aí não havia respeito, não havia amor do outro, porque eu começo a entender que é uma serva. Não está pareada comigo, não está nivelada a mim. E aí eu acabo me colocando numa condição que eu pago um preço muito alto. Que vida é essa? Mas essas mulheres, elas começaram a entender que elas não precisavam estar nesse estilo de vida, que elas sim podiam se respeitar. E elas começaram a se amar. E quanto mais de bem consigo mesmas, mais elas refletiam isso para o outro. E aquele outro que antes a olhava como uma serviçal, ele passou a olhar olho no olho, começou a respeitar e começou a admirar. Será que as pessoas têm olhado para você com admiração? Ou, não, fala com ela que ela resolve tudo. Eu nem tô nem aí. Eu só sei que assim, essa aqui vai resolver tudo. Mas é essa a tua função? A tua função é de partilhar a vida com o teu próximo. Às vezes o partilhar vai fazer com que você ande uma segunda milha, às vezes. Mas a tua vida é para ser desfrutada com o teu próximo. E você pode escolher viver isso agora. Gratidão, até a próxima.